Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 15 de setembro, domingo. A igreja faz memória de Nossa Senhora das Dores, Mãe de Jesus, que esteve aos pés da cruz e tanto sofreu por amor. E no 24º domingo do tempo comum, somos convidados a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8º, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Jesus estava formando seus discípulos, orientando seus discípulos, ensinando-os sobre a missão e sempre partindo, indo visitando as pessoas. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Após o início da pregação, da missão, Jesus realizou muitas curas, milagres, prodígios. Então Jesus procura saber o que as pessoas andam dizendo sobre ele. Os discípulos responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro perguntou. Pedro respondeu: Tu és o Messias. Essa pergunta Jesus a dirige diretamente aos apóstolos. Mas o que vocês dizem que eu sou? E essa pergunta vai ser dirigida a você neste dia de hoje. Quem é Jesus para você? Imagine Jesus te perguntando, né? E você, que diz que eu sou? Essa resposta não pode ser somente uma resposta repetida. Não pode ser somente uma resposta que nós ouvimos dizer. Nós temos que responder com o coração. Para alguns, Jesus é o nosso amor, o nosso Deus, Redentor, Salvador, nossa paz, nossa alegria e nossa esperança. E todas essas respostas estão corretas. Mas eu preciso dar uma resposta do coração, uma resposta de quem confia, de quem espera, de quem crê, de quem sabe que Deus é tudo para nós. E o que é Jesus para mim? Mas o que sou eu para Jesus? O que eu tenho feito por Jesus? Porque não basta saber, é preciso viver o que nós sabemos, viver o Evangelho. Quando Pedro diz que Jesus é o Messias, ele os proibiu de contar aos outros a seu respeito. Em seguida, começou a ensinar-lhes, dizendo que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Jesus acolhe a confissão de Pedro, dizendo que ele é o Messias, mas não o Messias esperado. O Messias que eles esperavam era um Messias que seria um rei glorioso, poderoso e com um grande exército, que iria expulsar os romanos de Jerusalém. Iria matar os inimigos e trazer a paz pela força da espada. Porque Davi foi o grande rei, Salomão e tantos reis do Antigo Testamento que usaram a guerra para colocar medo nos inimigos. Jesus não vem para a guerra, não vem para a vingança, mas para o amor. Então, Jesus é o Messias, ungido de Deus, o Rei de Israel, mas não é como eles esperavam. Ele vai sofrer muito, vai ser condenado e crucificado, e vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Que isso nunca te aconteça, Senhor. Jesus olhou para os discípulos e respondeu a Pedro: Vai para longe de mim, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Jesus é muito claro
que não veio para fazer a vontade das pessoas, para cumprir as expectativas das pessoas, mas veio fazer a vontade do Pai. E na vontade do Pai é que ele doe a vida pela salvação do mundo. E ele é o Messias, mas não na vingança. E Pedro precisa ser discípulo, aprender com Jesus, e não o mestre. Por isso Pedro tem que ir para trás, para o seguimento. Então Jesus chamou a multidão, seus discípulos, e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai encontrá-la. Esse é o caminho. Quem você quer seguir Jesus? Então se prepare para renúncias, para a cruz, mas também, é claro, para a glória da vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.